Só o Lucas está comigo. Dos homens, só o Lucas estava aqui. Não sei porquê, mas pronto. Mas grande Lucas. Os mais pequenos, mais velhinhos vão para as suas classes e nós vamos ouvir a palavra do Senhor pelo nosso irmão Carlos Oliveira. Já está. É bom estarmos juntos. Como eu dizia ao Nando ontem à noite, o que é que foi que eu te disse? Que dava graças a Deus. Cada vez dava mais graças a Deus por... Estarmos juntos na luta. Também. Mas eu dizia ao Nando então ontem à noite, cada vez dou mais graças a Deus por sermos do Senhor. Foi isto, Nando. E foi isso que eu também disse à Graciela ontem à noite, quando ela me escreveu lá de Luanda, e que ela dizia por outras palavras a mesma coisa, e eu até disse a ela, olha, eu ainda há bocado disse ao Nando visto, eu tenho que ser objetivo, que é um dos meus problemas. E eu não sei por onde é que é de começar. Mas sei o que quer dizer. E aquilo por que eu vou começar e que eu quero dizer, espero que me interpretem bem. E não me interpretem mal. Quando eu, há semanas atrás, pensava na responsabilidade, porque é uma responsabilidade, ter que hoje falar, que na altura ainda não sabia se era hoje, mas lá para a frente vou ter que falar, e eu era assim, e o que é que eu vou falar? E eu, na altura, quando pensei nisso, assim, eu disse, não sei o que é que vou falar, porque não é falar por falar, não é? Saber qual é a vontade de Deus. Há dias já para aí, há mais de uma semana, eu estava a dormir, aqui é que eu peço para não me interpretarem mal. E tive um sono tão abençoado, a sério, um sono tão abençoado. Às vezes temos pesadelos, eu também os tenho. Mas naquele dia foi mesmo assim uma coisa fora de normal. Que a minha alma estava a ser ministrada. E o tema era o valor das mulheres. Quero-vos falar sobre isto. Tenho pena, porque quando eu acordei estava tão abençoado, eu disse, é sobre isto que Deus quer que eu fale. Já tenho tema, já tenho assunto. E tenho pena de que todo aquele turbilhão de pensamentos que me inundou a alma, enquanto eu dormia, não os tenha registado de tal forma que pudesse agora retransmiti-los exatamente como eu estava a receber. Não estou preocupado com isso. O detalhe. Porque para mim o importante é de facto o valor e a importância das irmãs. Eu até comentário com o Nando disse, e Nando, eu até a dormir oro. E eu disse ao Nando, eu até a dormir oro. E eu disse isto ao Nando porque, de facto, aqui uma noite destas, faça uma necessidade que a gente sabe que era preciso orar, eu até de noite, eu até a dormir orava. Mas isto foi autêntico, eu estava a dormir e eu estava a orar. Não me perguntem como é que isso acontece, mas acontece. Mas a orar mesmo. Não estava a sonhar que estava a orar.
Eu estava a orar. É uma coisa impressionante. Em Mateus, no capítulo 28, a gente tem que começar por algum lado e eu vou procurar ser muito sucinto, não vou socorrer-me de várias passagens da Bíblia, a não ser de citação, mas eu começaria por dizer, por ler, o que nós temos aqui em Mateus no capítulo 26, para pegar num exemplo de uma mulher, no capítulo 26 de Mateus e no versículo 6 que diz assim, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Que mulher? Esta mulher, que em Mateus capítulo 26 não aparece o nome dela, João capítulo 12 diz que se tratava de Maria de Betânia. Aproximou-se dele. Bem, para já eu quero chamar a vossa atenção. Eu tenho um grande respeito pelas mulheres, porque eu podia caracterizá-las por várias situações na Bíblia. Mas se há uma situação na Bíblia que eu podia caracterizá-las é por elas se aproximarem do Senhor. Como eu não vejo os homens. Tomem bem atenção. Como eu não vejo os homens em geral. Eu vejo isto nas mulheres em geral e não vejo isto nos homens em geral. Isto hoje vai doer aos homens. Mas eu não estou aqui para bater nos homens. Eu estou aqui para falar da importância das irmãs. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se. Notem! Olha, querem ver uma caracterização dos homens? Está aqui. Outro pormenor que eu quero aqui dizer. Jesus, versículo 10, conhecendo isto, disse-lhes: porque afligis esta mulher, pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas não a mim. Não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, de grande valor, fê-lo, preparando-me para o meu enterramento. Ela, com este gesto, não só demonstrou o grande amor que ela tinha pelo Senhor, como ela demonstrou a compreensão que ela tinha do Senhor. E deixai-me dizer que a revelação do amor por alguém passa necessariamente pela compreensão do valor desse alguém. Ela retrata o inestimável valor que o Senhor tem normalmente para as mulheres. E ela mostrou que ao derramar aquele unguento de nardo puro, de muito valor, que o Senhor tinha muito valor para ela. Porque para eles era um desperdício. Lemos noutra passagem. Quantos há que acham que é um desperdício viver para Cristo? A sério. Não estou a falar em converter-se a Cristo. Isso é básico. Mas é viver para Cristo. Apaixonadamente. Denudadamente. Consagradamente. Unicamente. Eu tenho visto isto nas irmãs em geral. Em geral, os homens valorizam mais outras coisas. Valorizam mais outras pessoas, outras coisas. Isso preocupa-me. O Senhor deve ter o valor supremo. E nós aprendemos isto com Maria. Ela não só expressa
o grande amor que tinha por Cristo, mas expressa o inestimável valor que ele tinha para ela. E isto é apenas um pequeno exórdio, é tão pobre, tão simples, eu sei que aquilo que eu disse não disse nada. Mas, porque há muito para dizer sobre isto. Mas temos que começar por algum lado. Quem não esteve aqui na Ceia do Senhor de manhã, perdeu o fio à meada. Porque eu de manhã na Ceia do Senhor referi, por causa da Ceia do Senhor, um irmão que existe, que é canadiano. Nem sei que idade é que ele terá. Imagino que terá para aí os seus 50, 60, não sei, posso estar errado, mas não deve ser menos, muito menos que isso. Preocupado com as novas gerações, preocupado com o legado que vai deixar aos mais novos, o ministério fantástico, fabuloso que ele tem, ensinando as Escrituras e procurando deixar o conhecimento àqueles que vêm atrás. Ele escreveu 2 artigos que eu vou ler. Eu subscrevo-os na íntegra. Estes artigos podiam ter sido escritos por mim. Eu traduzi-os, mas eles foram escritos por ele. Tema da mensagem: obrigado, irmãs. A nossa vida é tão corrida que poucas vezes nos lembramos de dizer obrigado. Não é que não sejamos agradecidos, é que só que nos falta o tempo para expressar a nossa gratidão. E ciente disto, quero tomar alguns minutos para dizer um sincero obrigado às minhas irmãs em Cristo. Em primeiro lugar, obrigado pela vossa fidelidade. Em relação ao mandamento do Senhor que exorta-nos a não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. Ao vê-las sempre presentes nas reuniões de igreja, na igreja local, semana após semana, eu sinto-me animado e encorajado no Senhor. Eu sei que algumas de vocês têm filhos pequenos e como eles dão trabalho. E sei que algumas não têm nenhum apoio na hora da reunião, pois os seus maridos não são salvos. Mas saibam que o esforço que fazem para estarem sempre presentes quando a igreja se reúne é um grande incentivo para mim, para eu e para mim. Há outro mandamento que vejo ser obedecido com alegria da vossa parte: orai sem cessar. Eu sei que muitas de vocês oram pela igreja e como é necessário este serviço. Sei também que eu estou incluído nas vossas orações, pois posso sentir os efeitos benéficos disto na minha vida. Tenho sido preservado de pecar muitas vezes ao lembrar-me de irmãs fiéis que se tatiem com a oração. Isto é importante. Agradeço especialmente pelas vossas orações, pela pregação da palavra. Quão grande é a responsabilidade de expor as Escrituras, seja aos incrédulos, seja aos santos. Sei que sem as vossas orações seria muito mais difícil. E eu particularmente, agora sou eu a falar, tenho sentido o poder de Deus na palavra de Deus aqui nesta igreja. E eu sei que as vossas orações têm sido muito importantes. Obrigado também. Desculpem, mas isto turva-me a vista. Desculpem. Está aqui. Peço imensa desculpa, estes são pequenos acidentes. Obrigado também por não se terem esquecido da hospitalidade. Segundo lemos em Hebreus 13:2. Alguns versículos eu não cito porque são óbvios.
Não é qualquer um que recebe um desconhecido. Quantas vezes tenho passado pelas vossas casas, deixando para trás muita limpeza a ser feita, e muitas vezes sem sequer dizer, e muitas vezes nem sequer disse obrigado. Na eternidade, porém, vocês perceberão o quanto foram preciosas aquelas refeições simples, aquele cuidado sincero que vocês dispensaram aos vossos irmãos em Cristo. Quantos jovens estudando, longe de casa, foram preservados perto do Senhor pela hospitalidade das suas servas. Quantos servos, longe de casa e da família, encontraram repouso e ânimo espiritual das mãos de servas dedicadas. Irmãs, obrigado pelo vosso silêncio nas reuniões. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Eu não estou a ler isto por acaso. Eu disse que podia eu próprio ter escrito isto. E ainda diria mais. Mas deixai-me dizer-vos que nós que tantas vezes somos tão acusados de desrespeitarmos as irmãs, entre aspas, se calhar o termo que eu utilizei é um bocado forte demais, é nesta igreja que é tão acusada disso, que eu tenho o maior exército de irmãs capaz de ir até o fim do mundo. Que eu não vejo em mais nenhuma igreja. E olha que eu conheço muitas igrejas. Nós não temos que definir o que temos que fazer e como proceder. Temos que saber o que é que Deus define e procedermos de acordo com a definição divina. Há alguns até que acham que certos procedimentos divinos que não estão de acordo com os direitos humanos. Eles não sabem o que é que falam. E muitos que falam nos direitos humanos, e não tenho problema nenhum, de ir à ONU e falar lá na ONU e dizer que eles não sabem o que são direitos humanos e que o primeiro grande direito humano é a nossa morte. Porque nós não somos dignos de nada, a não ser da condenação eterna. Falar em direitos humanos. Ninguém nos compreenda. Se há alguém que se preocupa com os outros, eu tenho essa preocupação. Mas direitos só o Senhor Jesus Cristo os tem. E ficamos por aqui. Obrigado também pelas lições que vocês... Não, irmãs, obrigado pelo vosso silêncio nas reuniões. A ordem dada por Deus em 1 Coríntios 14:34 não é muito popular hoje em dia, mas é a vontade do Senhor para as suas igrejas. Com o passar do tempo, tenho aprendido que a vossa contribuição silenciosa nas reuniões é fundamental. Na reunião de oração ou na ceia, muitas vezes, as orações no coração das irmãs, que só Deus ouve, são as mais importantes. Eu não as ouço, mas sei que são ouvidas no céu. Obrigado também pelas lições que vocês me ensinam pelo uso do véu. 1 Coríntios 11. Ensina-me que ao usarem o véu, vocês estão a testemunhar a vossa submissão aos homens, que por sua vez estão sujeitos a Cristo, que por sua vez tomou a posição de servo perante o Pai. Por este ato tão simples, vocês proclamam que nas reuniões de igreja é Jesus Cristo quem é o Senhor. Que lição preciosa! É uma pena que muitos irmãos confundam submissão com inferioridade. Obrigado por me ajudarem a entender que ser submisso é um ato que dignifica o cristão. Preciso também agradecer pelo trabalho importante a criarem os vossos filhos no temor e na admoestação do Senhor. Quando a sociedade dá tanto valor a outras coisas, como é um incentivo para mim, ver que irmãs ainda estão dispostas a prepararem os seus filhos para a eternidade e não apenas para o futuro. Como Ló e Eunice, vocês estão a lançar a boa semente que pode tornar os vossos filhos sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. Pelo vosso exemplo, eu tenho aprendido que há coisas mais importantes do que o dinheiro, prestígio e fama que o mundo oferece. Quão melhor é ser agradável a Deus do que bem-sucedido no mundo. Isto lembra-me o serviço importante que Deus deu às suas servas. Transformar o seu lar num ambiente que promove o crescimento de tudo aquilo que é espiritual
É triste ver tantas irmãs serem iludidas pelo Deus deste século e entregarem-se de corpo e alma a uma carreira no mundo, com bem melhor ouvir a palavra de Deus que exorta as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Obrigado pela vossa obediência à vontade de Deus, mesmo tendo que ir contra a corrente. Obrigado por dedicarem-se fielmente ao serviço do lar, ajudando a ensinar-me que qualquer serviço feito para Deus é precioso, por mais humilde que possa parecer. Finalmente, quero agradecer pela vossa consideração para com os vossos irmãos. O diabo tem incentivado o homem a seguir a sua natureza pecaminosa, e isto reflete-se na moda. A maneira ímpia com que mulheres se vestem e enfeitam tem sido a causa do tropeço de muitos cristãos. Até mesmo mulheres salvas têm sido enganadas, permitindo que o seu corpo seja usado pelo diabo para provocar pensamentos impuros nas nossas mentes. Eu sei que pode ser difícil entender o porquê disto, mas obrigado pela vossa obediência. E tem passagens. Quando muitas se destacam pela sua ousadia e falta de modéstia, quão bom ver que ainda há irmãs que se destacam pela sua decência e modéstia. E só posso dizer obrigado. Deus saberá recompensar a vossa dedicação. Por tudo isto, ele termina assim, e outras coisas que só o Senhor conhece, achei necessário escrever estas linhas só para dizer obrigado, irmãs. Depois ele escreve outro pequeno artigo, que eu acho que devo ler, que diz assim: eu até quando estava para começar não sabia se havia de começar por esta passagem de Maria, como um exemplo de devoção, de aproximação ao Senhor. Eu quero vos dizer, não tive tempo ainda para vos dizer, mas é impressionante que na Bíblia impressiona-me mais a devoção de mulheres que eu tenho na Bíblia com o Senhor do que de homens. E temos muitos homens. A devoção delas é mais marcante, é mais íntima, é mais profunda. Eu há bocado não disse, mas digo agora, Maria, por exemplo, quando ofereceu aquele unguento de nardo puro, o Senhor disse que ela fez aquilo a propósito da sua morte, da sua sepultura. Uma coisa que nenhum discípulo algum dia compreendeu, que ele ia morrer. Mas ela compreendeu. Já viram? O entendimento, a profundidade. Não admira que para quem tem um profundo conhecimento do Senhor, tenha uma profunda devoção ao Senhor. E a outra coisa que eu não sabia era aquelas duas irmãs que são referidas na carta aos Filipenses, que é Evódia e Síntique. Não é Evódia e Síntique. Evódia e Síntique. Que Paulo diz, ajuda essas mulheres. E eu até diria, encoraja essas mulheres. E eu hesitei se não havia de chamar a isto encoraja estas mulheres. Vocês precisam de ser encorajadas. Vocês têm muito valor. Vocês valem mais do que aquilo que imaginam. E nós temos que ser sensíveis. E também termos entendimento para perceber o vosso valor. Deus tem estado a ordenar mulheres há milhares de anos, diz ele. Há uma série de ministérios em que as mulheres não podem participar. Bem, na realidade não há muitos. De facto, há muito poucos. Desculpem lá, eu tenho que pôr isto maior, que eu de facto... As tecnologias ajudam-nos e nós não sabemos às vezes fazer uso delas. Estava eu a ler aqui com letra pequeníssima quando posso pôr letra grande, não é? De facto há muito poucos, mas parece que as pessoas ampliam os poucos e ignoram todos os ministérios em que elas podem participar. Com efeito, há muitos ministérios para os quais as mulheres estão equipadas de modo único. E há alguns ministérios em que apenas as mulheres podem participar. Comecemos por examinar a vasta lista de restrições sobre o ministério, a vasta lista, entre aspas, de ministérios de restrições sobre o ministério das mulheres na Assembleia. Elas não podem falar nas reuniões da igreja e não podem ter autoridade sobre os homens ou não têm autoridade para ensinar os homens. É só.
Afinal, a montanha pariu um rato. Se isto parece terrivelmente restritivo, lembramos que na maioria das reuniões da igreja uma pequena minoria de homens tem algo para dizer. Mas, só alguns homens servirão como anciãos ou ensinadores da Bíblia, tendo autoridade para ensinar a palavra de Deus. Se um homem não sobe ao púlpito para falar, será por isso um cristão de segunda classe? Será? Cristóvão, consideras-te um cristão de segunda classe por não subires ao púlpito? Claro que não. Porquê é que as irmãs são de considerar cristãs de segunda classe? De certo que não. E se uma mulher tem a convicção bíblica de que deve permanecer em silêncio nas reuniões da igreja, isso significa que ela está a desperdiçar o seu dom como uma cristã de segunda classe? Certamente que não. Portanto, apesar de alguns ampliarem muito estas restrições bíblicas, elas não são realmente muito restritivas. Dons espirituais. Mas já chega a discussão sobre o que as mulheres não podem fazer. Deus tem dado à igreja mulheres que ministram num enorme leque de capacidades diversas, por isso discutamos o que elas podem fazer. O lugar óbvio de partida é discutir os dons espirituais. 4 secções das Escrituras discutem dons espirituais em detalhe. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Carta de Pedro 4. O que é interessante notar é que nenhum desses dons é específico quanto ao género. Há alguns ministérios específicos e jurisdições vedados às mulheres cristãs, mas os dons estão disponíveis tanto para homens como para mulheres. Eu estou grato pelas mulheres que têm dons de ensino e evangelismo. E já vão perceber. As mulheres ensinadoras podem relacionar-se com outras mulheres de formas que para os homens seria difícil. Isto não diminui o valor do ensino do púlpito por parte dos homens, mas é o simples reconhecimento de que as mulheres podem muitas vezes falar às outras mulheres de uma forma muito especial. No que diz respeito ao evangelismo, pode ser uma tentação perigosa para um homem testemunhar a uma mulher. E em algumas culturas é quase impossível. Mas as mulheres evangelistas podem alcançar outras mulheres bastante eficazmente. As mulheres podem não ser ministras, entre aspas, no sentido que as igrejas denominacionais entendem a expressão, mas não há dúvida de que é um ministério. Além dos dons da oratória, que outros dons espirituais as mulheres podem usar para ministrar? A resposta é óbvia, todos os dons. Quaisquer que sejam os dons permanentes que o Espírito de Deus deu, as igrejas estão disponíveis para as mulheres os usarem no ministério. Um dom raramente discutido é o dom da administração ou do governo. Uma mulher não usará tal dom no ministério do episcopado formal, mas sob a autoridade dos anciãos, numa assembleia, ela pode coordenar uma ação evangelística para toda a assembleia, ou um programa de visitação a lares, ou orientar os esforços das mulheres na assembleia que estão por detrás de alguma causa valiosa. Eu podia citar alguns exemplos da parte administrativa que elas nos dão lições e nos ajudam. E que estamos a usufruir aqui na igreja. Ensinar as mulheres mais novas. Consideramos Tito 2,4, onde é dito às mulheres mais velhas para ensinarem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Tito 2,4 é dito ali às mulheres mais velhas para ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos. Isto parece estranho. Alguém pensaria que uma mulher recém-casada, ouçam bem, isto é muito importante, as mulheres, tomem atenção, mulheres novas e velhas. Alguém pensaria que uma mulher recém-casada ou uma jovem mãe já ama o seu marido e os seus filhos? Não é? Parece um dado adquirido, não é? Então, se ela já ama, não é preciso ensinar nada. Será? Mas se as Escrituras dão este mandamento, tem de haver um aspecto do amor que pode ser ensinado e aprendido. É improvável que se esteja a referir ao afeto emocional, pois ele está usualmente presente quando uma mulher se casa ou tem um bebê. Muito provavelmente, refere-se ao desenvolvimento de uma atitude de entrega, de uma atitude de dádiva. Quando uma mulher inicia um relacionamento, o marido é propenso a amá-la profundamente. Mas quando o relacionamento amadurece, e particularmente quando ela começa a ter filhos, ela é chamada a dar cada vez mais de si. Eu tenho uma simpatia para com aquelas que têm um bebê nos braços. Ai, duas ali, quando o bebê nos braços. Mas quando o relacionamento amadurece, e particularmente quando ela começa a ter filhos, ela é chamada a dar cada vez mais de si. Ela é chamada a dar quando não quer dar. E mesmo a dar quando sente que já nada lhe resta para dar.
Uma mulher mais velha pode aproximar-se para ajudá-la e encorajá-la nestas novas situações de um modo que nenhum homem pode verdadeiramente compreender, muito menos cumprir. Nós, de facto, somos mesmo quase sem valor. É o que somos e temos que crescer. A mulher mais velha ensinará pelo exemplo e pelo discurso. Na sua própria vida, ela demonstrará que, apesar de dar não ser fácil, toda a sua família tem sido abençoada. E se a mulher mais velha for sábia, ela usará as Escrituras para demonstrar que estes princípios são verdadeiros e intemporais. Ninguém deveria duvidar do valor desta espécie de ministério. E se uma igreja for abençoada, mesmo com uma só irmã mais velha que ministre nesta área, fará uma significativa diferença na vida do corpo de Cristo. Ministros na ação. Em Romanos 16, Paulo saúda uma longa lista de cooperadores e amigos. No versículo 13 lemos: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Eu tinha para dizer isto lá mais para a frente, mas digo já. A mãe de Rufo, ele diz, e minha. Algumas vezes pensam assim, se calhar o Rufo era irmão de Paulo. Não. É que aquela mulher tratou Paulo como se fosse filho dele. E por isso ele diz, ela é a mãe de Rufo, e minha. Ela, para mim, foi como uma mãe. Sabem que eu cheguei a dizer, e o meu pai era vivo, e notem que eu gostava muito do meu pai. E gosto, porque ele não desapareceu. Que o irmão Sobral para mim foi como um pai. Vimos aqui uma mulher que tratou o apóstolo Paulo como seu filho. Paulo viajou sob condições agrestes, não tinha nenhuma familiaridade com o luxo. No entanto, o cuidado desta preciosa mulher por um obreiro que viajava foi tal que as suas obras estão registradas nas Escrituras para a eternidade. À lista de mulheres que ministraram aos obreiros do Senhor, poderíamos acrescentar Lídia, igualmente Joana, Susana e Marta, que ministraram ao próprio Senhor Jesus Cristo. Quando os servos do Senhor estão distantes de casa e da família, e eles dependem da hospitalidade do povo do Senhor. Uma mulher que ama o ministério da hospitalidade pode fazer uma tremenda diferença na estadia do obreiro, afetando a totalidade do caráter do seu ministério. Em alguns casos, pode mesmo ser a diferença entre o obreiro estender a sua estadia para continuar a ser uma bênção com o seu ministério ou partir antecipadamente a fim de voltar para a sua família. A importância deste ministério não pode ser exagerada. Por último, consideremos algumas das formas tradicionais das mulheres ministrarem. Isto inclui cuidados prestados, escola dominical, audiovisual, e confecção. Eu pus aqui uma palavra errada. Pus co-infecção. Confecção de alimentos. Veja, eu sei que às vezes está-se a fazer a confecção de alimentos infectados. Não é o caso. Apesar de listadas no fim, não são por isso menos importantes. E ninguém deve diminuir o valor destes ministérios. Muitas jovens mães carecem de uma pausa e de uma oportunidade para escutar o ensino da Bíblia ao domingo de manhã, e a oportunidade vem por meio de outras mulheres que, com amor, cuidam do infantário, e elas estão lá em cima. Não é exagero dizer que a maior parte das igrejas não teria escolas dominicais se não fossem as mulheres que se disponibilizam para ensinar as crianças. Antes de eu ter sido salvo, diz ele, fui abençoado por ter assistido à exibição de um vídeo feito por algumas senhoras numa igreja. Elas tinham proposto nos seus corações fazer aquele ministério para nos conquistar para o Senhor, e apesar da minha decisão ter sido posterior, creio que o seu ministério foi um dos meios pelos quais o Senhor me alcançou com o Evangelho. E apesar de alguns políticos poderem desprestigiar as mulheres que fazem bolos, os alimentos confeccionados pelas irmãs ajudam a fomentar a comunhão entre o povo do Senhor nos intervalos das reuniões, às refeições e nas conferências. Francamente, podemos ter uma conferência proveitosa sem um pregador convidado, mas é difícil ter uma conferência sem ninguém que nos alimente. Alguns podem interrogar-se sobre a razão de não termos mulheres ministras, mas após esta curta lista, torna-se evidente que as mulheres são ministras no sentido bíblico. As irmãs entre nós têm um ministério frutuoso e valioso, conforme o Senhor pretendeu. Por último, vou procurar terminar agora nas minhas considerações, algumas em flash. A primeira pessoa a quem o Senhor apareceu quando ressuscitou não foi a nenhum apóstolo, foi a uma mulher. Notem a importância das mulheres. Chamava-se Maria de Magdala, que era Maria Madalena.
Por isso é que era Madalena, por ser de Magdala. A devoção dela para com o Senhor é impressionante. Eu uma vez preguei já aqui há uns anos sobre Maria Madalena, e uma das coisas que eu procurei retratar foi como a nossa vida está presa de fios. Há muitos fios a prenderem-nos na vida. É o fio do marido, é o fio da mulher, é o fio dos filhos, é o fio dos outros familiares, é o fio da igreja, é o fio do trabalho, é o fio... São muitos fios. Nós estamos presos com muitos fios. Há muitos fios a prender. Vocês que não veem, eu estou-vos a ver cheios de fios aí. E vocês não conseguem ver, mas temos muitos fios. E depois há um fio que nos prende ao Senhor. E na experiência de Maria, que é uma coisa fantástica, mas agora não vou pregar sobre isso, nós, sabem que, se há tensão, imagina, eu estou aqui, cheio de fios, e cada parte que me liga, cada fio a que eu estou ligado, me começa a puxar para essa parte, se o marido me está a puxar, ou a mulher, ou os filhos, ou o trabalho, ou sei lá o quê, me está a puxar, e se há tensão, porque todos puxam para o seu lado, não é? Cada qual tem o seu interesse, não é? Cada qual tem o seu interesse e está-nos a puxar, aquilo vai partir. E sabem por onde é que começa a partir? Pelo elo mais fraco. E no caso de Maria, nós vemos os fios partirem-se todos e ficar presa apenas pelo fio que unia ao Senhor. Era o laço mais forte. Maria era fantástica. Marta e Maria, outra Maria e Marta, que eu já falei agora há pouco, e que nós vemos o máximo na devoção e no serviço. Exemplos na devoção e no serviço. O irmão Alberto ainda, há umas semanas atrás, falou sobre Marta e Maria aqui. Uma coisa é necessária. É o título da mensagem, podem ouvi-la. Há uma frase muito célebre que diz: a mão que move o berço é a mão que move o mundo. E eu quero chamar a vossa atenção, quero vos encorajar. Porque vocês têm uma capacidade incrível. Vocês têm nas vossas mãos um poder incrível. Sabem que primeiro foi criado o homem. E depois foi criada a mulher. Mas sabem que todos os homens, a partir daí, vêm delas. Todos passam pelas mãos delas. Olha, temos ali um. Chama-se Daniel. Está no colo da mãe. Não está no colo do pai. Está no colo da mãe. Quase que apostava que ele está mais tempo com a mãe do que com o pai, nesta fase. Ela tem um poder incrível naquele homem que vai sair dali. Ela pode afetar o caráter dele, pode afetar a vida dele, ela pode já traçar o caminho para ele. E, portanto, eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que, de facto, as mulheres têm um privilégio tremendo. Só pelo facto de qualquer homem ter que passar por elas. Eu sei que agora há aí uns pervertidos que querem ser eles a ter os bebés nas mãos. Mas são pervertidos, não é? Porque qualquer criança que tiver a infelicidade de estar nas mãos desses facínoras, que eu não tenho outro nome para eles, porque estão a roubar àquelas crianças uma coisa chamada, que é preciosíssima, o amor de mãe. Elas nunca vão saber o que é o amor de mãe. E sabem o que é o amor de mãe? Vão ao Google e comecem a ler. Lloyd e Eunice. O que é que saiu produzido daquelas mãos? Da avó e da mãe. Timóteo! O sucessor de Paulo. Aquele grande homem. Quem é que o preparou? Surgiu de que mãos? Lloyd e Eunice. E
quem é que o Senhor deu o privilégio do seu amado Filho, do seu Filho eterno, que resolveu encarnar e vir a este mundo? Deu o privilégio a quem? De o conceber e de o educar. Maria, a mãe de Jesus. E eu queria vos falar das muitas Marias que há na Bíblia. Eu não sei se vocês sabem que há uma Maria, que é Maria de Cleófas. Sabem que Cleófas foi um daqueles discípulos que iam no caminho de Emaús. Ele tinha uma mulher, a mulher dele chamava-se Maria. E sabem quem era a Maria de Cleófas? Era a irmã de Maria, a mãe de Jesus. E tinha 2 filhos, que são referidos nas Escrituras, um que é José e o outro que é, não me lembro agora o nome, Tiago, se não estou em erro, José e Tiago. Há tanto na Bíblia para a gente estudar e conhecer e usufruir, que é uma coisa impressionante. Em Atos capítulo 21, debaixo de uma intensa perseguição na igreja, em que alguns apóstolos estão a ser mortos e outros presos. Quando um está preso, que não era um qualquer, era apenas o principal dos 12, que era Pedro. Lembra que quando ele é liberto, miraculosamente da prisão por um anjo, ele foi para os seus. Os seus, entenda-se, os crentes. Sabem a que porta que ele foi bater? À porta de uma mulher. Sabem quem era essa mulher? Era Maria também. Era a mãe de João Marcos. A igreja em Jerusalém estava-se a reunir em casa dela. A igreja em Jerusalém? A igreja em Jerusalém que havia antes da igreja em Antioquia. A famosa igreja de Jerusalém. Estava reunida em casa de uma pessoa. E essa pessoa era uma mulher. É. Sabem qual foi o produto daquela mulher? Além de uma igreja, um grande homem, que está aqui o nome dele na Bíblia gravado, que é João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Maria de Jerusalém. Na Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo está a ser crucificado na cruz, quando ele está exposto ali na cruz, nós lemos que a maior parte dos discípulos fugiram todos. Mas houve alguns que ficaram. Eu vou-vos dizer quem é que ficou como crente ali ao pé da cruz. Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, Maria, a irmã da mãe de Jesus, que era a mãe de Tiago e José, que é aquela tal de Cleófas, Salomé, que era a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram o apóstolo Tiago e João, e eu enganei-me, não me enganei, pronto. Sabem quantos homens estavam lá? Só ficaram o apóstolo João, José de Arimateia e Nicodemos. Ficaram mais mulheres do que homens. Obrigado, irmãs, pelo vosso exemplo. Obrigado pela vossa fidelidade, pela vossa tenacidade, pela vossa coragem, pelo vosso amor ao Senhor. Vocês têm-nos superado em muito. E vou terminar. Eu podia continuar ainda falando de Lídia. A primeira pessoa a converter-se na Europa foi uma mulher. Muita gente não sabe disso. O primeiro europeu a converter-se a Cristo foi uma mulher, chamava-se Lídia, de Tiatira. Ela estava em Filipos na altura. E aparentemente ela abriu a sua casa para uma igreja, provavelmente a primeira igreja na Europa. Depois vemos os irmãos em sua casa, até Paulo e Silas foram os primeiros a serem hospedados lá em sua casa. Depois temos aquela super mulher chamada Febe, que Paulo fala na carta aos Romanos, que ficou para a história. Ele fala dela, é impressionante o que ele fala dela. Romanos 16, leiam aquilo com calma. Priscila, mulher de Áquila. Ela pesava mais do que o marido, não sei se já repararam. Já foram à balança ver quem é que pesava mais?
A Priscila tem mais peso do que a Áquila, do que o Áquila. Ela aparece sempre em primeiro lugar. Ela é que devia ter um grande conhecimento, uma grande bagagem bíblica para poder ajudar Apolo. E notem que o conhecimento era de tal ordem que era para ajudar um grande pregador. E para um indivíduo ajudar, assim um indivíduo meio ignorante, qualquer indivíduo serve, não é? Mas para ajudar um indivíduo que é um portento, qualquer indivíduo que serve. Imaginem o calibre de Priscila. Temos Maria de Roma, Trifena, Trifosa, Pérsida, já falei da mãe de Rufo e de Paulo, Júlia, a irmã de Nereu, Olímpia, enfim, Evódia e Cíntia, que já me referi a elas. E as anónimas? Entre as quais vos encontrais aqui. Vocês conhecem uma menina que a Bíblia fala que era uma menina anónima? Que ficou ao serviço da mulher do grande chefe do exército da Síria, chamado Naamã. Aquela menina que não se diz o nome dela. Sabe o que é que ela disse? Sabe o que é que ela disse quando viu o grande general cheio de lepra? Porque a lepra vê-se, não é? Sinais na cara, na testa, nos braços, nas mãos, se calhar até nas pernas e nos pés, se eles usavam aquelas coisas mais curtas que eles usavam na altura, como vestes. Disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, que era Eliseu. Se ele estivesse lá, Eliseu o restauraria da sua lepra. Já viram o que esta menina disse? Se o Naamã, o meu senhor, estivesse lá junto de Eliseu, o Eliseu restauraria a ele da sua lepra. Coisa curiosa. Como é que ela sabia disso? Vejam a estirpe das mulheres na Bíblia. Como é que ela sabia que Eliseu ia curá-lo da lepra? Olha. Bem, em primeiro lugar, deixa-me dizer uma coisa. O grande general do chefe do exército da Síria, Naamã, creu no testemunho de uma escrava. Irmãs, andem para a frente. Até os generais vão crer no vosso testemunho. Andem para a frente. Sabem o que é que nós lemos na Bíblia? Foi Jesus que disse mais tarde. Hein? Jesus disse assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Ora, se havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, e se só Naamã, o general, foi purificado, como é que ela sabia? Ela nem exemplo nenhum tinha de algum leproso ter sido purificado. Que grande fé a fé desta menina! Que grande fé a fé desta jovem! Jovens, e agora falo para as jovens, elas estão mais ou menos ali daquele lado, há outras aí por aí. Jovens, jovens, jovens. O Senhor conta com a vossa fé, que ela cresça e se torne grande como a fé desta menina. Estou quase a terminar. Vocês sabem que Deus tem um sobrenome? Qual é o sobrenome de Deus? Qual é o meu sobrenome, Nando? Oliveira. Boa! O Nando até falou baixinho, será que eu vou acertar? O meu sobrenome é Oliveira. Sou Carlos, sobrenome Oliveira. Qual é o sobrenome de Deus? Qual é o sobrenome de Deus? Ninguém sabe? Eu vou-vos dizer. Ele é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é chamado o Deus de Sem, o Deus de Noé, o Deus de Elias, o Deus de David, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o Deus de Daniel. Estas expressões estão na Bíblia. Deus de... Eu também sou Fonseca de Oliveira. Carlos de Oliveira.
Deus de Daniel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. Ok. Sabem o que é que nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 11? Eu vou citar para não perdermos tempo. Capítulo 11, versículo 16, está escrito isto, nos heróis da fé. Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Deus não se envergonha de ter este sobrenome, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não se envergonha de se chamar seu Deus. Deixa-me perguntar aqui aos irmãos que estão aqui dentro. Será que Deus se envergonharia de se chamar Deus de Carlos Oliveira? Se calhar envergonhava-se. Pensem nisso. Isto é profundo. E quanto às mulheres? O que é que nós lemos? No Salmo 146,5, eu cito, diz assim: bem-aventurado aquele ou aquela, aquele é indefinido no género, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado aquele que confia no seu Deus. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma menina, pode ser um menino. Em Isaías 50:10 lemos assim: quem? Quem? E eu ponho entre parênteses, mulheres também. Há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando nas trevas, quem é que quando estiver nas trevas se firma sobre o seu Deus? Isto inclui as mulheres. O Deus das mulheres está aqui contemplado. Porquê é que na Bíblia só aparece o Deus de Jacó, de Abraão, de Davi, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, e não há o Deus de Maria de Betânia, nem de Maria Madalena, nem de Míriam, nem de Ruth, etc. Porquê? Eu creio que as mulheres são tantas, porque os homens são poucos. As mulheres são tantas que elas estão incluídas nestes versículos. Os homens é que são poucos. E são aqui mencionados alguns, para ver se os outros acordam. Que Deus nos ajude. Voltando à menina, à jovem anónima que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Lemos assim: então, voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Ou seja, não há Deus senão o Deus desta menina. Porque foi ela que fez a diferença. Ele foi lá e conheceu a Deus por ela. As mulheres, lemos na Bíblia, em Hebreus 11:35, receberam, estamos no galarim dos heróis da fé, hein? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Entre os heróis da fé, que se destacaram pela fé, pela fé, e depois lá no meio daquilo tudo, lá para o fim, lemos assim: as mulheres, e não diz é esta ou aquela, são várias, receberam pela ressurreição os seus mortos. E eu até vos podia citar o nome de algumas. Então e os homens? Eu não conheço nenhum homem que tivesse recebido um morto pela fé. Não conheço. Mas mulheres conheço. Grandes mulheres. Obrigado, irmãs. Olhem, homens, honremo-las, valorizemo-las, oremos por elas.
E vocês, irmãs, sei que vocês estão cansadas. Mas também sei que vocês vão sempre buscar forças ao fim lá do reduto lá embaixo. Nunca desistam de nós. Orem por nós. E que Deus nos ajude a todos. Amém. Ruth, que amava e decidiu ficar com a sua sogra, ela disse à sua sogra: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Há mulheres fantásticas nas Escrituras. As mulheres tiveram um papel importantíssimo na vida do Senhor Jesus. Elas continuam a ter um papel importantíssimo na vida da Igreja. Que o Senhor nos ajude, homens e mulheres, que somos a Igreja do Senhor, cada um de nós a tomar o seu lugar, para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos terminar com a oração.